O castigo contra a maldade. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Amós. Hoje Amós capítulo 3, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, edificadas. O segundo pedido é para você adquirir a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio para que você venha ser abençoado através da leitura bíblica. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E o desejo do nosso coração é de alguma forma alcançar você para que você venha adquirir mais conhecimento de Deus. E depois então desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Amós capítulo 3. E eu quero ler aqui a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 7, que diz: ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiver de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada for apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, nós temos aqui uma palavra, num primeiro momento, de juízo para todo Israel. Todo Israel, Israel reino do norte, Israel reino do sul. E o que o Senhor traz aqui é algumas coisas para a gente pensar o motivo do juízo. Então, no versículo 3 ele fala: andarão, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então, como que o Senhor pode andar com o seu povo se não há entre eles acordo? E qual que é o acordo? O acordo é a lei. O sinal desse acordo é ali, então, a circuncisão, que foi a aliança, o sinal da aliança, o sinal desse acordo, que começou lá com Abraão, antes do nascimento, então, de Isaac, Então, a gente percebe ali esse sinal dessa aliança desde o início. E a lei vem cerca de 500 anos depois, então, desse chamado para essa aliança de Deus com o povo. Mas o Senhor fala aqui no versículo 1 a respeito do povo que ele tirou no Egito. Então, muitas coisas aconteceram entre Abraão e Moisés, Então, em Abraão, Deus vai se revelando, vai mostrando, vai se fazendo conhecido, vai mostrando através, então, das promessas se cumprindo na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos filhos ali, então, de Jacó, não é assim? E até chegar ali, então, o povo se tornar cativo ali no Egito. E Deus então resgata esse povo desse cativeiro porque havia um acordo de Abraão, de Deus com Abraão. Havia promessa ali para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que é esse povo eleito por Deus. O que acontece
é que a partir então ali de Moisés, quando sai o povo do Egito, são dados ali então os mandamentos, os 10 mandamentos ou as 10 palavras, como os 10 mandamentos também são conhecidos, né? De as 10 palavras. Se você ler ali em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 9, o Senhor fala ali através de Moisés da importância de ensinar as crianças no caminho que devem andar e falar das palavras, né, dos mandamentos ali com as crianças, ensinando, inculcando, né, palavra que ele vai usar ali, inculcando ali, né, as crianças a respeito desses mandamentos. E agora, séculos depois, então, ali, dessa caminhada e do povo ter saído ali, então, né, do Egito e ter ido para a terra prometida e já ter tomado posse da terra prometida, agora há um desacordo. E por isso o Senhor vai falando a respeito do leão, a respeito do leão novo, a respeito do pássaro que cai ali na armadilha, a respeito da trombeta que toca na cidade, que ele compara todas essas ações com a do profeta. E ele fala, né, versículo 7, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma, né? Não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Então Amós, um profeta levantado por Deus, vindo do sul, para profetizar no norte, algo que viria então para esse reino do norte, juízo da parte de Deus. A gente percebe, né, em todo esse capítulo aqui, e o profeta continua falando, né, a respeito então de como que Deus foi agindo, né, vem trazendo uma palavra ali então, né, a partir do versículo 9, falando que essa palavra de juízo nesse primeiro momento é para o reino do norte, cuja capital é Samaria, né, então que vai trazer esse juízo, né, e vai trazendo então essa palavra de juízo através do profeta. E o que a gente percebe, né, é que é um cuidado de Deus, um amor de Deus. É Deus dando uma oportunidade para esse povo se arrepender. Nós precisamos lembrar que quando a gente olha ali para o profeta Jonas, né, então Jonas, Deus falou para Jonas ir para Nínive, e Nínive é a capital da Assíria, e é a Assíria que Deus está levantando para trazer o juízo contra o povo de Israel, Israel, reino do norte. Então, quando Jonas ele leva essa palavra então de juízo da parte do Senhor para toda a cidade de Nínive, eles se arrependem. O que o Senhor espera aqui, levantando Amós para profetizar para o reino do norte, é que haja um arrependimento e um conserto da parte desse povo. Aqui Deus lembra esse povo do que ele fez no passado, não é assim? Então você tem ali, eu já citei aqui em outros estudos, Edmund Burke, um político e filósofo irlandês do século XVIII, ele fala que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E Deus agora traz essa palavra de juízo através do profeta para eles olharem o que Deus fez no passado e se lembrar de como que Deus agiu com bondade, graça e misericórdia no passado com esse povo. E a gente percebe então que é uma palavra de juízo, mas também de uma esperança de arrependimento. O que o profeta está trazendo aqui é um chamado para o povo se arrepender e se converter. E o que acontece é que esse povo ele não olha para as atitudes dele. Apesar de, como a gente falou aqui no capítulo 1, né, o profeta está levantando denúncia contra 5 nações. Depois ali no capítulo 2,
contra 3 nações que incluem aí Judá, né, e Israel. Então o povo, eles não percebem a atitude deles. Eu preciso lembrar de uma frase de Karl Barth. Karl Barth é um teólogo suíço, né, que viveu aí no século XX, e ele fala que é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o Jornal do Dia. A gente precisa olhar, então, né, para o que a gente tem feito, olhando para o Jornal do Dia, o que é que a gente tem feito, e a Bíblia como nosso manual de regra de fé e prática, para ver se as nossas atitudes condizem com a palavra do Senhor. Por isso que no versículo 3 o Senhor fala: 2 pessoas andarão juntas se não estiver de acordo. Então Deus está falando, não tem como eu andar junto com vocês, porque há um desacordo entre nós. Porque eu tenho então aqui regras, depositei aqui regras, não é assim? Falei e prometi para vocês bênção, mas falei também das maldições que viriam caso vocês não seguissem a lei, os estatutos de Deus. E ele fala então aqui no versículo 7 que ele não faz nada sem antes falar com os seus servos, os profetas. Então o povo de Deus, e trazendo para nós hoje, que somos então esse povo eleito, né? Sacerdócio santo, como diz Pedro, ali em 1 Pedro. Então, a gente sabe que Deus não faz nada sem falar com os profetas. O povo de Deus não é pego de surpresa, nunca é pego de surpresa. Por quê? Porque ele levanta os seus profetas. Então a gente precisa olhar para as nossas atitudes como indivíduos, as nossas atitudes como família, as nossas atitudes como igreja, como esse povo de Deus, mas as nossas atitudes também como nação. Precisamos olhar para o jornal e reconhecermos no jornal os nossos pecados, as nossas falhas. Precisamos nos voltar para o nosso Deus em arrependimento, confissão de pecado, abandono de pecado. Nós precisamos lutar contra as desigualdades, que é algo que foi falado aqui no estudo de ontem, não é assim? A respeito dos pecados do Reino do Norte, que Ezequiel fala lá no capítulo 16, versículo 49, que é a soberba. O primeiro pecado é a soberba. Então, muitas vezes nós achamos que porque tudo nos vai bem, que nós não precisamos de Deus. E a nossa tendência, quando tudo nos vai bem, é nos afastarmos de Deus. Agora que tudo nos vai bem, nós temos que ter tempo para essas outras coisas e abdicamos do nosso tempo de relacionamento e intimidade com o nosso Deus. Mas também desprezamos os necessitados. Quando a gente tem, então, aí Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas e nos prospera, inclusive financeiramente, e nós não temos um olhar compassivo para com os necessitados, que a Bíblia vai tratar de necessitados, os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Qual que é o olhar que nós temos para os necessitados? Então precisamos olhar e reconhecer o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, nos voltarmos para o nosso Deus, o nosso Senhor, e para a sua lei que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos nos voltar para a lei do Senhor. Nós precisamos ter o nosso prazer, como diz o salmista ali no Salmo 1. Nós precisamos ter o nosso prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Mas na outra mão, como diz o Karl Barth, temos que ter aí o jornal para que a gente possa ver e reconhecer ali o nosso pecado e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Quer seja como igreja, quer seja como povo brasileiro. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.